Levante-se, eu disse. Levante-se. O chute em seu lado fez Hazel se dobrar, mas ela cerrou os dentes e não emitiu nenhum som. Ela havia aprendido que chorar só deixava Walter ainda mais furioso. A mulher de 26 anos lentamente se levantou, com sangue escorrendo pelo canto da boca, enquanto o cheiro forte de uísque em seu tio, por casamento, soprava diretamente em seu rosto, inútil. Mesmo um cavalo manco você deixa correr. 8 anos. 8 anos desde o dia em que seus pais morreram em um incêndio florestal. 8 anos vivendo nesta casa como um fantasma que ninguém queria ver. 8 anos sendo espancada, trabalhando até a exaustão, sendo roubada de cada centavo da herança que seus pais deixaram para trás. Mas Hazel não sabia que o homem misterioso que ela salvaria em uma noite de vento e chuva, o homem que seria encontrado encharcado de sangue atrás da cerca do rancho de cavalos, com 2 ferimentos de bala no corpo, era na verdade o chefe da máfia mais poderoso do oeste americano. Ele estava fugindo, ele estava observando, e ele mudaria a vida dela de maneiras que ela nunca teria ousado imaginar. Mas antes que o amanhecer mostrasse sua primeira luz, a escuridão ficaria ainda mais densa. Naquela manhã, o coração de Hazel batia forte, como se fosse explodir. Hoje era a entrevista para a bolsa de estudos do curso de medicina veterinária. A única chance que ela tinha de escapar desse inferno. Ela se preparou durante meses, estudando online gratuitamente todas as noites, tarde da noite, quando toda a casa estava dormindo. Se ela conseguisse, teria uma profissão. Se ela conseguisse, teria um futuro. Ela alisou sua camisa velha e gasta. O tecido estava desbotado, a gola um pouco desgastada, mas era a melhor coisa que ela tinha. Pegou na sua bolsa surrada com alguns documentos dentro e dirigiu-se para a porta com o peito cheio de esperança. Ruth bloqueou o corredor, de braços cruzados. Atrás dela estava Walter, com os olhos vermelhos de tanto beber. Onde pensas ir? Sim, tia. Vou à entrevista. Hoje é o dia. Entrevista. Walter a interrompeu. Sua voz era um grunhido baixo. Você esqueceu o que eu disse ontem à noite. Vá para os estábulos. A pilha de estrume está alta como uma montanha. Quem vai limpar isso? O coração de Hazel afundou em um vazio. Mas tio, por favor, só esta manhã. Eu voltarei e farei o dobro. Não. A voz de Walter se tornou ameaçadora. Os cavalos vêm em primeiro lugar. Travis precisa de dinheiro para gastar. E você? Qual é o sentido de estudar? Quem você pensa que é? Travis ficou atrás do pai, zombando, olhando para Hazel de uma forma que a deixou com arrepios. É isso mesmo, pai. Os estábulos fedem. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Molly, a única prima que ainda tinha um pingo de consciência, avançou timidamente. Pai, são só algumas horas. Essa entrevista é importante para Hazel. Cale a boca. Walter rugiu. O tapa no rosto de Molly fez a menina cambalear e cair no chão. Vá para o seu quarto e você. Ele se virou para Hazel, apontando para os estábulos. Saiba o seu lugar e pegue a pá. Hazel ficou paralisada no corredor, vendo Molly correr para o quarto com lágrimas escorrendo pelo rosto, vendo Ruth desviar o rosto como se não tivesse visto nada, vendo Travis sorrir triunfante. O sol da manhã de Montana de repente parecia cinza. Ela não chorou. Ela não deixaria que eles a vissem chorar. Ela apenas se virou, pegou a pesada pá e caminhou em direção aos estábulos, onde o cheiro de esterco de cavalo era mais familiar do que perfume, onde Spirit, o único cavalo que seu pai deixou para trás, era o único amigo que ela tinha. Cada pá cheia que atingia o chão enterrava um sonho. Cada gota de suor que caía roubava mais um ano de sua juventude. Mas havia algo que eles não sabiam. Naquela noite, um homem ensanguentado desabaria no portão do rancho. E Hazel, a garota que eles tratavam como lixo, salvaria a vida do chefe mais poderoso do oeste americano. Hazel nunca desistiria. E o destino nunca escolhe a pessoa errada. Se você quer saber o que acontece quando uma garota atormentada encontra um chefe da máfia ensanguentado, curta este vídeo agora mesmo. Compartilhe com sua família e amigos para que eles possam acompanhar uma história cheia de lágrimas e reviravoltas chocantes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a próxima parte será ainda mais dramática. Naquela noite, às 23 horas, Hazel saiu do quarto. Ela havia trabalhado duro o dia todo nos estábulos, com as costas doloridas por levantar e abaixar a pá sem parar, mas não conseguia dormir. A risada zombeteira de Travis ainda ecoava em seus ouvidos. O pequeno corpo de Molly sendo jogado no chão continuava passando diante de seus olhos, e a perda da entrevista pela qual ela esperava tanto pesava em seu peito como uma pedra.
Ela precisava ver Spirit. Aquele cavalo era o único amigo que ela tinha, o último fio que a ligava aos pais que ela havia enterrado. O céu estava negro como breu, sem uma estrela, sem um pedaço de lua. O vento de Montana cortava sua pele com frio, trazendo o cheiro de grama seca e terra úmida. Hazel vestiu sua velha jaqueta fina como papel e correu em direção aos estábulos. Spirit bufou suavemente quando a viu, como se cumprimentasse alguém que amava. Hazel pressionou o rosto contra sua crina, respirou o cheiro familiar e, pela primeira vez naquele dia, deixou-se chorar. Suas lágrimas caíram silenciosamente, molhando a pelagem marrom brilhante de Spirit. Ela ficou assim por um longo tempo, deixando a dor sair, deixando a humilhação acumulada dentro dela por 8 anos se dissipar, mesmo que apenas por um momento. Então ela ouviu o rugido de um motor à distância, pneus rangendo na estrada de terra e em seguida um estrondo violento, metal batendo contra a madeira. Depois disso vieram tiros, 2 tiros, 3, e então silêncio. Spirit gritou em pânico, batendo os cascos e se mexendo. Hazel congelou, seu coração batendo forte como se quisesse saltar de suas costelas. Ela sabia o que deveria fazer. Voltar para dentro, trancar a porta, fingir que não tinha ouvido nada. Era assim que ela havia sobrevivido por 8 anos. Não perguntar, não ver, não saber, mas suas pernas não obedeciam. Era como se uma força invisível a puxasse em direção à cerca externa da fazenda, em direção ao lugar de onde vinha o som. Ela pegou uma lanterna velha e avançou na escuridão, cada passo acompanhando o ritmo frenético de seu coração. Um carro havia batido em um poste da cerca. A parte dianteira estava amassada, o para-brisa quebrado. A porta do motorista estava aberta. Não havia ninguém dentro, mas havia sangue. Hazel passou o feixe de luz da lanterna por um rastro vermelho escuro na grama que se estendia até o campo atrás da fazenda. Ela engoliu em seco, lutando para se acalmar, e seguiu o rastro. Então ela ouviu um homem deitado de bruços na grama, sua camisa branca encharcada de vermelho escuro, seu corpo estranhamente imóvel. Hazel correu até ele, ajoelhou-se e o virou. Seu rosto apareceu sob a luz forte da lanterna. Rastros de sangue escorriam pelo rosto dele. Ele respirava, mas mal. 2 ferimentos de bala, um no lado do corpo e outro no ombro esquerdo. O sangue ainda escorria. O primeiro instinto de Hazel foi ligar para o 911. Ela procurou o celular com as mãos trêmulas. Mas naquele exato momento, a mão do homem se ergueu e agarrou seu pulso. Seus olhos se abriram, cinzentos como o céu antes de uma tempestade, cheios de dor, mas ainda assim assustadoramente perspicazes. Não faça isso. Sua voz era áspera, como se cada palavra lhe custasse o pouco de força que lhe restava. Por favor, não chame a polícia. Hazel olhou para ele com o coração batendo forte. Você precisa de um hospital. Você vai morrer. Eles vão me matar. Ele pronunciou as palavras com dificuldade, fechando os olhos com força devido à dor. Eles têm pessoas na polícia. Se souberem que estou aqui, virão e matarão você também. Hazel estava à beira de uma decisão de vida ou morte. Ela não sabia quem era aquele homem. Ele poderia ser um criminoso, um assassino, alguém que merecia as balas que o atingiram. Mas quando ela olhou nos olhos dele, não viu mentira. Viu desespero, viu isolamento, viu a si mesma. Durante 8 anos, ela implorou ajuda às pessoas ao seu redor. Ninguém a ouviu, ninguém acreditou nela. Agora, um estranho estava implorando por ela, e ela tinha que escolher. Se você está mentindo para mim, se você é um homem mau, eu juro. Ela não conseguiu terminar a frase. O homem abriu os olhos e olhou para ela, sua voz um sussurro quebrado. Eu não faço mal a inocentes. Por favor, confie em mim. Hazel manteve o olhar fixo nele por um longo momento. Então, ela colocou o telefone de volta no bolso, tirou a jaqueta e a enrolou firmemente ao redor do ferimento no lado dele para diminuir o sangramento. Morda. Vou arrastá-lo para dentro do galpão. A noite sem lua engoliu 2 figuras inteiras. Uma garota condenada por 8 anos. Um homem ensanguentado com um passado oculto. E o destino tinha acabado de começar a escrever a história deles. Arrastar um homem que pesava quase 90 quilos por um campo aberto era uma tarefa que o corpo frágil de Hazel nunca conseguiria realizar sozinho. Mas o desespero aguçou sua mente. Ela correu até a cerca próxima e pegou uma lona velha e resistente usada para transportar feno. Com as mãos trêmulas, ela lutou para enrolar o corpo pesado dele no tecido, depois segurou as bordas sobre os ombros, inclinando todo o peso do corpo para a frente.
Ela o arrastou centímetro por centímetro como um trenó improvisado, suas botas escorregando na lama, enquanto o vento frio de Montana cortava como uma lâmina. O homem tentou usar a perna ilesa para se impulsionar, mas cada movimento arrancava um gemido dele. O sangue escorria pela jaqueta que ela havia enrolado em torno do ferimento, encharcando sua mão. O cheiro metálico atingiu o fundo de sua garganta, mas Hazel não parou. Ela pensou em espírito. De todas as noites em que o cavalo se ferira e ela ficara acordada cuidando dele até de manhã. Uma vida era uma vida. Humana ou animal, ainda era um ser vivo. Ainda merecia ser salva. O velho galpão ficava no canto mais distante da fazenda. Um lugar que Walter nunca se importava porque não havia nada de valor lá. Era exatamente por isso que era o lugar mais seguro. Hazel empurrou a porta de madeira podre, arrastou o homem para dentro e o deitou sobre uma pilha de feno seco no canto. Ela correu para pegar uma lamparina a óleo, o kit de primeiros socorros surrado do estábulo, uma pequena faca, uma agulha e linha, e uma garrafa de uísque que roubou do armário de bebidas de Walter. Se fosse pega, seria espancada. Mas isso não importava tanto quanto a vida que estava ali deitada. Quando ela voltou, o homem estava um pouco mais acordado, seus olhos cinzentos observando-a à luz fraca e oscilante da lamparina. O que você vai fazer? Sua voz estava fraca, mas a desconfiança ainda estava viva. Tirar a bala. Estancar o sangramento. Se eu não fizer isso, você estará morto antes do luto. Hazel foi sucinta em suas palavras enquanto suas mãos começavam a cortar a camisa dele para expor o ferimento. Ela não era médica, nunca havia estudado medicina. Mas 8 anos cuidando de cavalos a ensinaram a lidar com ferimentos. Ela sabia como estancar sangramentos, como suturar a pele, como reconhecer os primeiros sinais de infecção. Ela só podia rezar para que essas habilidades fossem suficientes para um ser humano. O ferimento em seu ombro não era muito profundo. A bala havia rasgado e saído. Só precisava de pressão e um curativo. Mas o ferimento no lado era diferente. A bala ainda estava dentro. Hazel olhou para a carne rasgada, depois para a faca em sua mão, depois para o homem. Vai doer. Ela não fingiu o contrário. Ele assentiu, pegou um pequeno pedaço de madeira do chão e o prendeu entre os dentes. Faça isso. Hazel derramou uísque sobre o ferimento. O homem se contorceu. Um som estrangulado ficou preso em sua garganta, mas ele não gritou. Ela derramou uísque sobre a faca, sobre suas próprias mãos, e então começou. A lâmina deslizou para dentro do ferimento, procurando a bala. O sangue jorrou, escuro e espesso sob o brilho da lâmpada. O homem mordeu com força o pedaço de madeira, os tendões salientes no pescoço, suor escorrendo pelo corpo. Mas ainda assim não gritou. Hazel também cerrou os dentes, as mãos tremendo, mas não parou. Ela encontrou a bala, apertou-a com força entre os dedos e a retirou. O pedaço de metal bateu no chão de madeira com um pequeno tilintar agudo no silêncio. A pior parte havia passado, mas ainda não estava terminado. Hazel enfiou a linha na agulha, uma agulha de costura comum que ela usava para remendar roupas. Ela não tinha agulha cirúrgica, nem suturas médicas, nada além das coisas mais comuns, mas tinha mãos treinadas por um trabalho incansável, a paciência de alguém que havia suportado sofrimento por 8 longos anos e a vontade de impedir que uma vida se esvaísse diante dela. Ela costurou com cuidado, uma vez por vez, devagar e com firmeza, como se estivesse consertando um rasgo na cela do pai. O homem permaneceu imóvel, com os olhos fechados, respirando pesadamente, mas cada vez mais regularmente. Somente quando o último ponto atravessou a pele é que Hazel percebeu o quanto suas mãos tremiam violentamente. Ela envolveu o ferimento em um pano limpo e então se sentou ao lado dele, exausta até os ossos. Lá fora, o céu começava a clarear. O amanhecer de Montana se filtrava pelas frestas no telhado do galpão e incidia sobre o rosto do homem. Ele abriu os olhos e olhou para Hazel com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Gratidão, surpresa ou algo mais profundo do que ambos. Quem é você? Sua voz era rouca, enfraquecida pela perda de sangue. Sou a pessoa que acabou de salvar sua vida, respondeu Hazel, com a voz cansada, mas ainda com um tom de teimosia. E você? Quem é você? O silêncio se estendeu entre eles. O homem fechou os olhos como se estivesse ponderando algo. Então ele os abriu novamente e encontrou o olhar dela. Me chame de Nick. Isso foi tudo. Sem sobrenome, sem explicação, sem passado, apenas um nome. Hazel sabia que não era o nome verdadeiro dele, mas não perguntou. Em seu mundo, todos tinham segredos que precisavam guardar. E às vezes, não saber era mais seguro do que saber.
3 dias se passaram como um sonho estranho que Hazel não ousava acreditar que fosse real. Todos os dias, ela ia ao galpão 3 vezes. A primeira vez era de manhã cedo, antes de Walter acordar, quando o céu ainda estava cinza e o nevoeiro cobria os campos de branco. A segunda vez era ao meio-dia, quando toda a família estava comendo e ninguém percebia seu desaparecimento. A terceira vez era tarde da noite, quando o ronco de Walter sacudia a casa e Travis estava bêbado em seu quarto. Em cada visita, ela trazia comida escondida no bolso da jaqueta, água limpa em uma garrafa plástica velha, analgésicos roubados do armário de remédios de Ruth e gaze que ela havia comprado com a pequena quantia de dinheiro que conseguiu economizar. Nick estava deitado no canto do galpão, em uma cama de feno seco, silencioso como um fantasma. Suas feridas estavam cicatrizando. Lentamente, mas com segurança, a febre baixou após o segundo dia e o sangramento parou. Hazel trocava seus curativos todos os dias, verificava os pontos e aplicava antisséptico. Ela fazia tudo em silêncio, e ele a observava fazer tudo em silêncio também. Mas aqueles olhos cinzentos não perdiam nada. Hazel sabia disso porque podia sentir o olhar dele acompanhando cada movimento que fazia. No segundo dia, quando se abaixou para trocar o curativo, sua manga subiu acidentalmente, revelando hematomas que se espalhavam do pulso até o cotovelo. Ela puxou a manga para baixo, mas era tarde demais. Nick não disse uma palavra, apenas olhou para ela com um olhar duro e frio. No terceiro dia, quando ela entrou no galpão, mancou um pouco porque Walter a havia chutado na lateral do corpo naquela manhã, bem onde o hematoma antigo ainda não havia cicatrizado. Ela tentou esconder, tentou andar normalmente, mas sabia que ele tinha visto. E dessa vez, ele não ficou em silêncio. Quem bateu em você? A voz de Nick era baixa, não mais tão fraca como nos primeiros dias. Hazel estava colocando uma tigela de mingau ao lado dele. Sua mão parou por um segundo, depois continuou se movendo como se nada tivesse acontecido. Ninguém. Não minta para mim. Nick segurou seu pulso, não com força, mas com firmeza suficiente para que ela não pudesse se afastar. Ele empurrou sua manga para cima e olhou para os hematomas sobrepostos, antigos e novos, como um mapa da dor. Esses não são de uma queda. Já vi ferimentos suficientes para saber. Hazel soltou a mão com os olhos brilhando em defesa. Isso não é da sua conta. Você salvou minha vida. Agora, o que é seu é meu. Não preciso que ninguém se intrometa na minha vida. Hazel levantou-se com a voz mais fria do que pretendia. Você é um estranho. Eu te ajudei porque não queria ver alguém morrer na minha frente. Só isso. Não pense que isso lhe dá o direito de perguntar sobre minha vida pessoal. Ela se virou para sair, mas a voz de Nick a seguiu. 8 anos. Ela parou, mas não se virou. Como você sabe? Você falou durante o sono ontem à noite. Quando estava sentada, cuidando de mim, e cochilou. Silêncio. Hazel ficou ali de costas para ele, os ombros tremendo levemente. Ela não sabia o que havia dito durante o sono, mas deve ter sido o suficiente para ele entender. Eu costumava ser como você. A voz de Nick suavizou-se como se ele estivesse falando mais para si mesmo do que para ela. Costumava apanhar. Costumava ser tratado como lixo. Costumava pensar que nunca sairia dali. Hazel não respondeu. Ela apenas se afastou, deixando a tigela de mingau e as palavras inacabadas pairando no ar. Naquela tarde, enquanto Hazel limpava os estábulos, uma voz áspera e rouca soou atrás dela. Você tem um estranho no galpão, não é? Hazel se virou com o coração batendo fora do ritmo. À sua frente estava o velho Joe, o trabalhador mais antigo da fazenda. Um homem que estava ali desde os dias em que seu pai ainda era vivo. Ele tinha 72 anos, era corcunda, tinha cabelos brancos como a neve, mas seus olhos ainda eram afiados como os de uma águia. Não sei do que você está falando. Hazel forçou a voz a permanecer calma. O velho Joe deu uma risada baixa, o som de alguém que viveu o suficiente para parar de fingir. Sou velho, mas não sou cego. Eu vi você saindo às escondidas todas as noites. Vi o sangue em suas roupas naquele dia. Vi o carro amassado do lado de fora da cerca antes que Walter mandasse alguém levá-lo embora. Hazel ficou em silêncio, sem saber o que dizer. O velho Joe se aproximou, baixando a voz. Não sei quem é esse homem e não quero saber, mas conheço você, Hazel. Conheço você desde que era pequena, correndo atrás do seu pai por toda essa fazenda. Você não é uma pessoa má. Se você salvou alguém, então ele devia valer a pena ser salvo. Você vai contar para o Walter? Hazel perguntou, com a voz tremendo um pouco. O velho Joe balançou a cabeça. Guardei os segredos da sua família por anos. Posso guardar mais um. Ele colocou a mão no ombro dela com um olhar gentil que a lembrou do pai que ela havia perdido. Mas você precisa ter cuidado.
Aquele homem, seja ele quem for, não pertence ao seu mundo. E o mundo dele, receio, é mais perigoso do que você imagina. A segunda semana passou e Nick se recuperou mais rápido do que Hazel jamais imaginou. A ferida no ombro fechou completamente, deixando apenas uma linha rosa clara de cicatriz. A ferida no lado ainda doía quando ele se movia com muita força, mas ele já conseguia ficar de pé, andar e até trocar seus próprios curativos. Seu corpo parecia feito para suportar a dor e se recuperar dela. Hazel percebeu isso na primeira vez que viu as velhas cicatrizes em seu corpo. Uma marca de faca nas costas, um ferimento de bala cicatrizado perto da omoplata, uma queimadura desbotada no braço. Essa não era a primeira vez que ele estava à beira da vida e da morte, e isso só a deixava mais curiosa sobre quem ele realmente era. Uma noite, quando Hazel foi ao galpão como de costume, encontrou Nick em pé com uma velha pá nas mãos, aquela que ficava guardada no canto. "O que você está fazendo?" perguntou ela, surpresa. "Eu te devo muito. Deixe-me ajudá-lo em alguma coisa." Hazel queria recusar, mas quando encontrou o olhar teimoso daqueles olhos cinzentos, soube que seria inútil. E, na verdade, ela precisava da ajuda. O trabalho na fazenda estava ficando mais pesado a cada dia. Walter estava ficando cada vez mais bêbado e inútil. Travis não fazia nada além de gastar dinheiro. Ruth desviava o olhar de tudo. Hazel carregava tudo sozinha e estava exausta há muito tempo. Naquela noite, eles trabalharam juntos nos estábulos. Nick carregou o feno, limpou o estrume e consertou algumas tábuas podres. Ele trabalhava em silêncio, habilidoso e eficiente, como se o trabalho pesado fosse algo que ele tivesse feito a vida toda. Spirit ficou desconfiado do estranho no início, mas depois de um tempo, o cavalo se aproximou, bufou suavemente, cheirou a mão de Nick e então deixou que ele acariciasse sua crina. "Você sabe lidar com cavalos", disse Hazel, genuinamente surpresa. "Eu cresci no campo", respondeu Nick, com os olhos ainda fixos em Spirit. "Antes de me tornar carpinteiro, eu trabalhava em uma pequena fazenda." "Carpinteiro?" Nick assentiu, contando com uma voz calma e firme. "Eu era carpinteiro em Seattle. Construía mesas e cadeiras, consertava casas, fazia todo tipo de trabalho. Naquele dia, eu estava entregando algo quando fui atacado por ladrões. Eles provavelmente pensaram que eu tinha muito dinheiro." Hazel ouviu sem falar. Ela não acreditou na história. Não completamente. Que tipo de ladrão atira 2 vezes em um homem e vai embora sem levar nada? E as mãos de Nick, embora ásperas e calejadas, não eram mãos de carpinteiro. Ela já tinha visto carpinteiros suficientes na vida para saber, mas não insistiu. Todos tinham direito aos seus segredos. Ela tinha, ele tinha. Contanto que ele não a prejudicasse, ela não precisava da verdade. Nas noites que se seguiram, trabalhar juntos tornou-se um hábito. Nick ajudava Hazel a limpar os estábulos, cuidar dos cavalos, consertar a cerca. Eles não conversavam muito, mas o silêncio entre eles lentamente se tornou confortável. Às vezes, quando o trabalho terminava, eles se sentavam do lado de fora do estábulo e observavam o céu de Montana salpicado de estrelas, bebendo chá quente. Hazel trazia uma garrafa térmica. Eram momentos raros e tranquilos em sua vida tempestuosa, e ela percebeu, mesmo sem querer admitir, que havia começado a esperar por noites como aquelas. Uma noite, depois que Hazel voltou para casa, Nick foi até os fundos do galpão, onde havia um sinal fraco. Ele ligou o telefone que Hazel havia comprado para ele, um aparelho antigo e barato, pago com suas poucas economias. Ele ligou para um número que sabia de cor. O telefone tocou 2 vezes, então uma voz masculina grave atendeu. "Chefe, você está vivo! Estávamos procurando por toda a parte. Damon Cross anunciou que você estava morto. Ele é o Léo." Nick o interrompeu, com voz fria e cortante. "Eu sei. Escute-me. Estou bem, mas ainda não posso voltar." "Por que não? Onde você está? Vou mandar alguém buscá-lo agora mesmo." "Ainda não. Tenho algo a fazer aqui." O silêncio se estendeu do outro lado da linha. Então Léo falou novamente, devagar, com uma voz pesada de implicações. "O que poderia ser mais importante do que o seu império, chefe?" Nick não respondeu. Ele apenas olhou para a casa principal, onde a luz do quarto de Hazel acabara de se apagar. "Aguarde minhas ordens. E Léo, descubra quem está por trás da emboscada. Quero tudo." Ele encerrou a ligação e ficou sozinho no escuro. O vento de Montana soprava frio, mas seus olhos cinzentos ardiam com algo quente. Talvez raiva, talvez determinação. Ou talvez algo que ele ainda não estava pronto para admitir para si mesmo. A 3ª e a 4ª semanas se passaram e algo entre Hazel e Nick mudou. Não era mais apenas um salvador e a mulher que ele havia tirado do abismo.
Não eram mais apenas conversas curtas no meio do trabalho. Eles começaram a realmente conversar, histórias mais profundas, segredos que estavam enterrados há anos. Tudo começou em uma noite em que o céu estava cristalino. Quando se sentaram do lado de fora do estábulo após o trabalho, Spirit ficou por perto, bufando de vez em quando, como se estivesse ouvindo. Hazel não sabia por que se abriu naquela noite. Talvez porque o silêncio de Nick a fizesse se sentir segura. Talvez porque o jeito como ele a olhava não fosse de pena, mas de compreensão. Ou talvez porque ela guardasse essa história por dentro há muito tempo e ela estivesse lentamente sufocando-a por dentro. Meus pais morreram em um incêndio florestal. Ela começou, com a voz leve como o vento. 8 anos atrás, eu tinha 18 anos. Aquele verão foi o mais seco da história de Montana. O incêndio começou na floresta a leste e se espalhou tão rápido que ninguém teve tempo de reagir. Ela fez uma pausa, com os olhos fixos na escuridão, como se ela guardasse o passado. Meus pais estavam no rancho quando o fogo chegou. Eles tentaram salvar o rebanho, tentaram abrir os portões para que os cavalos pudessem correr. Spirit foi o único que sobreviveu. Quando os bombeiros encontraram meus pais, eles estavam... Sua voz se quebrou. Eles estavam abraçados nas cinzas. Lágrimas escorriam por suas bochechas e ela não as enxugou. Eu não estava lá. Eu estava na cidade comprando coisas para minha festa de aniversário. Eu deveria estar em casa. Eu deveria ter morrido com eles. Nick não falou nada, apenas sentou-se ao lado dela e ouviu. Então, ele fez algo que Hazel não esperava. Colocou a mão sobre a dela, gentilmente, sem dizer uma palavra, apenas ali, apenas presente. E de alguma forma, isso a confortou mais do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito. Depois de um tempo, Nick falou com a voz baixa e distante. Eu nunca conheci meu pai. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 7 anos. Uma manhã, ela me disse para sentar e esperar em um parque, e então nunca mais voltou. Hazel se virou para olhar para ele, mas Nick estava olhando fixamente para a noite. Depois disso, vivi nas ruas de Seattle. Roubei para comer. Lutei para não ser morto. Dormi em lixeiras quando o frio chegou. Ele deu um sorriso fino e amargo que nunca chegou aos olhos. Quando eu tinha 12 anos, fui esfaqueado pela primeira vez. Quando eu tinha 15 anos, matei alguém pela primeira vez em legítima defesa. Mas ainda assim foi matar. Hazel não falou nada. Ela não estava com medo como pensava que estaria. Ela só se sentia triste. Triste pelo menino de 7 anos abandonado em um parque. Triste pelo adolescente que teve que matar para permanecer vivo. Você não tem medo de mim? Perguntou Nick, seus olhos finalmente se voltando para ela. Eu deveria ter? Acabei de lhe contar que matei alguém, e você também me disse que fez isso para se defender, e ficou aqui sentado me ouvindo chorar pelos meus pais sem ir embora. Ela encontrou o olhar dele. Não sei quem você é, Nick, mas sei que não é um monstro. Aquela calma foi quebrada no dia seguinte, quando um carro da polícia parou no portão do rancho. Hazel estava alimentando os cavalos quando viu 2 policiais saírem e caminharem diretamente em direção à casa principal. Seu coração disparou, mas ela se forçou a permanecer calma. Walter saiu para recebê-los, sua voz cheia daquele orgulho falso de um suposto bom cidadão. Hazel ficou por perto, tentando captar cada palavra. Estamos investigando um veículo que foi abandonado há algumas semanas, batido na cerca desta propriedade, disse um policial. O carro está relacionado com um tiroteio na rodovia. Suspeitamos que o motorista tenha ficado gravemente ferido. Você viu alguém desconhecido na área? Walter balançou a cabeça com o rosto impassível e uma indiferença ensaiada. Não vi nada. Mandei rebocar aquele carro há muito tempo. Provavelmente eram uns jovens bêbados dirigindo como idiotas. O policial acenou com a cabeça e virou-se para Hazel. E você? Viu alguém desconhecido por aqui? Naquele momento, Hazel sentiu o tempo parar. Ela sabia o que deveria dizer. Dizer a verdade. Entregar Nick à polícia. Acabar com tudo. Mas então ela se lembrou do que Nick havia dito na primeira noite. Há pessoas deles na polícia. Se souberem que estou aqui, vão matar você também. Ela olhou diretamente nos olhos do policial, sua voz sem tremer. Não vi ninguém naquela noite. Fui dormir cedo. O policial a observou por um momento, como se a estivesse avaliando. Depois acenou com a cabeça e se afastou. Só depois que o carro da polícia desapareceu por trás da colina, é que Hazel percebeu que suas mãos estavam tremendo. Ela acabara de mentir para a polícia. Acabara de esconder um homem procurado. Ela não sabia quem Nick realmente era. Não sabia o que ele tinha feito. Não sabia por que as pessoas queriam matá-lo. Mas ela havia escolhido. Escolhido confiar nele. Escolhido protegê-lo. E agora, para o bem ou para o mal,
Seu destino estava ligado ao homem misterioso no galpão. Alguns dias depois da visita da polícia, Hazel soube que o velho Joe estava gravemente doente. O senhor de 72 anos havia tossido a semana toda, mas ainda assim se forçara a trabalhar como sempre fazia. Então, certa manhã, ele não conseguiu mais se levantar. Hazel o encontrou deitado na pequena cabana de madeira na beira da fazenda, o lugar onde ele morava sozinho há 20 anos. A cabana era apertada, com as paredes cobertas de ferramentas velhas e fotografias desbotadas. Uma foto mostrava o pai de Hazel quando era jovem, ao lado do velho Joe, perto de um cavalo. Hazel já tinha visto aquela foto muitas vezes, mas hoje ela apertou sua garganta mais do que nunca. Você veio. O velho Joe estava deitado na cama, com a voz fraca, mas os olhos ainda brilhantes. Feche a porta e sente-se aqui. Tenho algo para lhe contar. Hazel fez o que ele pediu, sentando-se na cadeira de madeira ao lado da cama. Você precisa de um hospital. Vou chamar um transporte. Não! O velho Joe levantou a mão para impedi-la. Sua voz de repente ficou mais forte do que deveria. Ouça-me primeiro. Não tenho muito tempo. Há coisas que guardei em segredo por muito tempo e não posso morrer levando-as comigo para o túmulo. Hazel ficou em silêncio, seu coração começando a bater mais rápido. Ela não sabia por quê, mas podia sentir que o que ele estava prestes a dizer mudaria tudo. O velho Joe teve um longo acesso de tosse e depois continuou, com a voz trêmula mais clara. Seu pai, Thomas, foi o melhor homem que já conheci. Ele amava você mais do que qualquer coisa neste mundo. Antes de morrer, ele se certificou de que você fosse bem cuidada. Hazel franziu a testa. Não entendo. Walter disse que meus pais não deixaram nada. Ele disse que o dinheiro do seguro foi todo usado para pagar o funeral e as dívidas. O velho Joe deu uma risada amarga. Walter mentiu. Ele mente há 8 anos. Ele segurou a mão de Hazel, seu olhar mais pesado do que ela jamais tinha visto. Seu pai tinha uma apólice de seguro de vida de $200 mil. Você era a beneficiária, mas como tinha 18 anos quando eles morreram, o dinheiro foi transferido para o seu tutor legal. Esse era Walter. Hazel sentiu como se alguém tivesse dado um soco no seu peito. $200 mil. Sim. E ele gastou tudo. Pagou dívidas de jogo, comprou uma caminhonete nova, reformou a casa, ampliou a fazenda, tudo com o seu dinheiro. Mas o velho Joe não tinha terminado. E tem mais. Seu pai não confiava em Walter. Ele sabia que Walter era ganancioso e astuto. Então, antes de morrer, ele secretamente criou um fundo separado para você e escreveu um testamento, deixando esses 50 acres para você quando completasse 25 anos. Hazel se levantou de um salto, com as pernas tremendo. 50 acres, mas Walter disse que essa terra pertencia a ele. Ele disse, meus pais eram apenas empregados aqui. Mentiras. Tudo isso. Mentiras. O velho Joe se abaixou debaixo da cama e tirou uma velha caixa de madeira. Walter queimou o testamento original na noite após o funeral. Eu o vi queimá-lo. Mas seu pai foi mais cuidadoso do que Walter jamais imaginou. Ele enviou uma cópia para um advogado em Billings e outra cópia para um cofre no First Montana Bank. O velho Joe abriu a caixa e tirou uma pequena chave e um pedaço de papel cuidadosamente dobrado. Esta é a chave da caixa. O código é a sua data de nascimento e este é o endereço do advogado. O Sr. Thompson sabe de tudo. Hazel segurou a chave na mão, o metal frio parecendo uma promessa que lhe fora feita no passado. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, não de tristeza, mas de raiva. 8 anos. 8 anos ela viveu como uma escrava em sua própria casa. 8 anos sendo espancada, humilhada, roubada de todos os sonhos que tentava alcançar. E durante todo esse tempo, Walter sabia. Ele sabia que ela era a verdadeira dona daquela terra. Ele sabia. E ainda assim a tratava como lixo. Por que você não me contou antes? Ela perguntou, com a voz embargada pelas lágrimas. O velho Joe fechou os olhos, com exaustão e arrependimento estampados no rosto. Eu tinha medo. Estou velho. Estou fraco. Walter é perigoso. Se ele soubesse que eu sabia, teria me matado. E se você soubesse muito cedo, antes de estar forte o suficiente, ele teria matado você também. Ele abriu os olhos e olhou para ela com algo que parecia um apelo. Perdoe-me, Hazel. Fui um covarde, mas não posso mais ficar em silêncio. Você precisa recuperar o que é seu. Hazel não ouviu os passos suaves do lado de fora da porta, mas quando se virou, viu Molly parada ali, com os olhos arregalados de choque e lágrimas escorrendo pelo rosto. Hazel, sussurrou Molly com a voz trêmula. Eu ouvi tudo. Meus pais fizeram isso com você. Hazel não sabia o que dizer. Ela apenas ficou ali parada, com a mão ainda apertando a chave,
olhando para sua prima de 20 anos com olhos cheios de culpa que nem sequer lhe pertencia. Molly se aproximou e pegou a mão de Hazel. Eu vou te ajudar. Ainda não sei como, mas vou ajudar. Você já sofreu demais. Naquela noite, quando Hazel contou tudo a Nick, seus olhos cinzentos escureceram com algo perigoso. Eles vão pagar, disse ele com a voz fria como aço. Mas ainda não. Não agora. Hazel assentiu. Ela sabia que ele estava certo. Ela precisava de provas, preparação, força. Mas pelo menos agora ela tinha esperança. E a pequena chave em seu bolso parecia mais pesada do que qualquer arma. Uma semana após a conversa com o velho Joe, o clima em Willowbrook mudou completamente. Hazel sentiu isso antes mesmo de ver qualquer coisa. Uma tensão invisível se espalhava pela pequena cidade, como se uma tempestade estivesse se aproximando. E essa tempestade chegou na forma de 2 SUVs pretos brilhantes com placas de Seattle, subindo lentamente pela rua principal de Willowbrook em uma tarde cinzenta e sem graça. Hazel estava no supermercado quando os viu. O veículo parou no meio da cidade e 4 homens saíram. Eles usavam ternos pretos e óculos escuros, mesmo sem sol, e se moviam com a confiança tranquila de homens acostumados a ter poder nas mãos. Não pareciam moradores locais. Não pareciam turistas. Pareciam lobos em caçada. Hazel recuou para um canto sombreado da loja e observou. Um dos homens tirou uma pilha grossa de papéis e começou a colá-los em um poste de luz, na parede da loja, em qualquer superfície que o segurasse. Quando ele passou pela vitrine, Hazel viu a página claramente. Uma fotografia em preto e branco de um homem com traços angulosos no rosto, olhos frios e penetrantes, e uma presença que gritava autoridade. Nick, ou melhor, o homem que Nick realmente era. Abaixo da fotografia havia uma legenda em negrito. Recompensa de $100 milhões por informações que levem à localização deste homem. Entre em contato com o número abaixo. Confidencialidade absoluta. O coração de Hazel bateu forte contra as costelas. Os $100 mil. O suficiente para mudar a vida de qualquer pessoa nesta cidade em dificuldades. E ela sabia que, por uma quantia dessas, alguém venderia qualquer pessoa. Ela correu de volta para o rancho, sem ousar correr por medo de chamar atenção, mas andando tão rápido que mal conseguia respirar. Quando chegou ao portão, viu Walter parado ali com uma folha de papel na mão, o aviso de procurado, e seus olhos brilhavam com uma ganância que Hazel conhecia muito bem. Ele murmurava para si mesmo sobre $100 mil, sem saber que Hazel estava atrás dele, pensando que, se encontrasse esse cara, ficaria rico. Ruth estava ao lado dele, com a voz tensa de preocupação, dizendo que não sabiam onde o homem estava. Walter respondeu que ninguém sabia ao certo, que o carro que havia batido em sua cerca antes poderia não ser algo sem relação. E Hazel sentiu o sangue em suas veias esfriar. Walter estava desconfiado. Ainda não tinha certeza, mas estava desconfiado. E com o seu tipo de ambição, ele iria investigar e investigar até descobrir a verdade. Mas Walter não era o único perigo. Nos dias que se seguiram, Hazel percebeu que Travis a estava a observar. Sempre que ela ia aos estábulos, ele pairava por perto. Sempre que ela se movia à noite, ele aparecia como se fosse por acaso. O jeito como ele a olhava não era mais apenas o velho desejo grosseiro. Agora, também trazia suspeita e cálculo. Ele sabia que ela estava escondendo algo, só não sabia o quê. Uma noite, quando Hazel saiu sorrateiramente em direção ao galpão, ela quase esbarrou em Travis, que estava parado na escuridão perto dos estábulos. Ele perguntou onde ela estava indo a essa hora. Seu tom estava carregado de significado. Hazel disse que estava verificando Spirit, que o cavalo não estava bem, e forçou a voz a permanecer calma. Travis zombou dela, dizendo que, no meio da noite, ela se importava mais com o cavalo do que consigo mesma. Então ele se aproximou com o hálito fedorento de cerveja, revirando o estômago de Hazel, e insistiu, perguntando se ela estava encontrando alguém, se tinha um amante agora, ou se sabia alguma coisa sobre o homem do aviso. Hazel disse que não sabia de nada, e ordenou que ele se afastasse. Ela passou por ele e seguiu em frente, mas podia sentir o olhar dele queimando suas costas. Dentro do galpão, Nathan olhou para o cartaz amassado que Hazel havia trazido secretamente da cidade para avisá-lo. Ele reconheceu seus próprios olhos frios no papel. A caçada estava se aproximando, e sua presença agora era uma sentença de morte para a garota que o salvara. Quando Hazel entrou, ele estava sentado no escuro, seus olhos cinzentos mais frios do que ela jamais os tinha visto. Ele disse o nome Damian Cross, sem emoção, e disse a ela que aquele era o homem por trás da emboscada e que agora ele estava atrás dele.
Hazel implorou para que ele fosse embora, dizendo que se o encontrassem ali, o matariam, e que Walter estava ficando desconfiado, assim como Travis. Nick levantou-se e aproximou-se, o rosto meio iluminado e meio engolido pela sombra, sob o fraco brilho da lamparina a óleo, como se dois homens diferentes estivessem lutando dentro dele. Ele disse que sabia que tinha que ir, mas não podia deixá-la sozinha para enfrentá-los. Walter, Ruth, Travis, todos eles, porque ela havia salvado sua vida e ele estava em dívida com ela. Hazel disse que ele não lhe devia nada. Nick insistiu que sim. E pela primeira vez, ele estendeu a mão e pegou a dela de propósito, dizendo que pagaria essa dívida de alguma forma. 3 dias depois daquela noite, tudo explodiu como uma bomba que estava a contar silenciosamente. Aquela manhã começou com o rugido de motores à distância e, em seguida, 4 SUVs pretos brilhantes entraram em Willowbrook em linha reta, como um comboio. Mas esses não eram os veículos de Damien Cross. Esses tinham matrículas diferentes. E os homens que saíram deles carregavam um tipo de autoridade completamente diferente. Eles não colaram panfletos, não questionaram os moradores da cidade. Dirigiram-se diretamente ao rancho de cavalos da família Bennett, como se já soubessem exatamente para onde precisavam ir. Hazel estava alimentando os cavalos quando ouviu os motores. Seu peito apertou. Ela se virou e correu em direção ao galpão para avisar Nick, mas não conseguiu. Walter a parou no meio do quintal. "Aonde você pensa que vai?" Ele perguntou, estreitando os olhos com desconfiança. "Vou verificar a cerca dos fundos. A cerca pode esperar. Temos visitantes." Walter agarrou Hazel pelo braço e a arrastou em direção à casa. Seu aperto era forte o suficiente para deixar marcas, mas Hazel estava acostumada com isso. O que ela não estava acostumada era com o olhar dele naquele momento. Não era apenas a crueldade de sempre, mas também cálculo e ganância. Ele estava pensando em algo, e não seria nada bom para ela. Quando entraram, Ruth e Travis já estavam na sala de estar. Molly estava parada ao lado, com o rosto pálido de medo. Pela janela, Hazel viu os homens do comboio se dirigindo para o portão. Um homem mais velho os liderava, cabelos grisalhos, passos firmes, toda a sua presença irradiando um poder inconfundível. Aquele devia ser Leo, o homem para quem Nick ligara naquela noite. Walter olhou pela janela, seus olhos brilhando. Deve ser alguém importante, alguém procurando o cara daquele aviso. Ele se virou para Ruth. Talvez eles estejam aqui para fazer perguntas. Talvez paguem por informações. Então ele olhou para Molly, uma ideia suja tomando forma em seus olhos. "Molly, querida, vista um vestido bonito. Receba nossos convidados adequadamente." Molly tremeu. "Pai, eu não entendo. Você não precisa entender. Faça o que eu digo." Walter virou-se para Hazel, seu olhar gelado. "E você, porão, não sai até que eu permita." Hazel recuou. "O quê? Por quê?" "Porque eu disse." Walter a agarrou pelo colarinho e a arrastou em direção à escada do porão. "Você está sempre bagunçando tudo. Você, com esse rosto machucado, mancando, vai fazer com que eles pensem que este lugar está cheio de selvagens. Porão, e fique quieta." Antes que Hazel pudesse reagir, ela foi empurrada a escada abaixo. A porta se fechou com um estrondo. Uma fechadura clicou. A escuridão a engoliu. Hazel bateu na porta e gritou, mas ninguém respondeu. Ela ouviu passos acima dela. A porta da frente se abriu. Walter falando com a voz alta e importante que usava quando queria parecer um homem respeitável. "Bem-vindos, senhores. Sou Walter Bennett. Em que posso ajudá-los?" Então a voz de Léo se intrometeu, baixa e autoritária. "Estamos procurando alguém. Uma garota. Ela trabalha aqui. O nome dela é Hazel." O coração de Hazel disparou. Eles estavam procurando por ela. Não pelo Nick, por ela. Mas por quê? Ela encostou o ouvido na porta, desesperada para ouvir cada palavra. Walter gaguejou. "Hazel, minha sobrinha, ela não está aqui. Ela saiu. Temos informações que dizem o contrário." A voz de Léo ficou mais fria. "E não gostamos que nos mintam." Então a voz de Molly se elevou, trêmula, mas clara. "Hazel está no porão. Meu pai a trancou lá." Um silêncio mortal se seguiu. Hazel ouviu Walter rugir, furioso. "Molly, sua pequena." Então, passos pesados. Uma chave girando. A porta do porão se abriu com violência. A luz invadiu o local tão repentinamente que Hazel piscou para se proteger. Ela viu Léo parado ali, 2 homens de terno preto atrás dele, e atrás deles, saindo das sombras do corredor, estava Nick. Mas este não era o Nick que ela conhecia. O homem à sua frente usava um terno preto perfeitamente ajustado. Seu cabelo estava bem penteado, sua postura ereta, com uma autoridade que não podia ser negada.
Seus olhos cinzentos ainda eram os mesmos, mas o olhar havia mudado. Mais frio, mais perigoso. Eram os olhos de um governante. Nick, sussurrou Hazel com a voz trêmula. Ele se aproximou, parando bem na frente dela. E pela primeira vez desde que se conheceram, ele não escondeu nada. Meu nome verdadeiro é Nathan Blackwood, disse ele com voz grave e firme. Sou o chefe da família Blackwood e estou aqui para levá-la comigo. Hazel ficou paralisada. Nathan Blackwood. Ela já tinha ouvido esse nome. Todos no Noroeste já tinham ouvido esse nome. O chefe da máfia mais poderoso, o homem que controlava tudo, de Seattle até a fronteira canadense. E aquele homem, aquele que ela salvara em uma noite tempestuosa, aquele cujos ferimentos ela costurara com uma agulha e linha comuns, aquele que compartilhara segredos com ela na escuridão silenciosa, estava ali mesmo. O rosto de Walter empalideceu quando ele caiu de joelhos. Ruth emitiu um som como se não conseguisse respirar. Travis tremia como um animal assustado. E Molly, a garota no canto, chorava enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas, mas sua boca exibia um pequeno sorriso trêmulo. Ela havia escolhido o lado certo e, finalmente, a verdade estava à mostra. A sala de estar mergulhou em um silêncio pesado. Walter ainda estava de joelhos no chão, com o rosto pálido como um cadáver, olhando para Nathan Blackwood com um terror que não conseguia esconder. Ruth tremia ao lado do marido, e Travis recuou para o canto da parede como se pudesse desaparecer nela. Nathan não olhou para eles. Ele foi até Hazel e estendeu a mão, ajudando-a a subir os degraus do porão. Sua mão era quente e firme, a mesma mão que ela conhecia das noites em que trabalhavam lado a lado nos estábulos. Mas agora tudo era diferente. O homem parado à sua frente não era Nick, o carpinteiro que havia sido atacado por ladrões. Era Nathan Blackwood, o chefe da máfia temido por todo o Noroeste, e ele segurava sua mão como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Nathan virou-se para Walter, com os olhos cinzentos frios como gelo. Levante-se. Sua voz não era alta, mas tinha um tom de autoridade que tornava a obediência inevitável. Walter levantou-se cambaleante, com as pernas tremendo tanto que quase não conseguia ficar de pé. Eu sei de tudo, disse Nathan, cada palavra soando como um martelo. Os $200 mil do seguro de vida que os pais de Hazel deixaram para ela. Você gastou tudo. Dívidas de jogo, um carro novo, reformas na casa, com o dinheiro da sua própria sobrinha. Walter abriu a boca para discutir, mas Nathan levantou a mão e o impediu. Não terminei. O testamento de Thomas Bennett, deixando esses 50 acres para Hazel. Você o queimou. Você achou que ninguém sabia, mas alguém viu. E uma cópia desse testamento ainda está guardada em um cofre no First Montana Bank. O rosto de Walter mudou de branco como osso para um cinza doentio. Ele não esperava que Nathan soubesse tanto. Ele não esperava que um segredo que ele enterrou por 8 anos fosse trazido à tona por um completo estranho. E tem mais. Nathan se aproximou, baixando a voz, tornando-se ainda mais assustador. 8 anos. 8 anos você a espancou. 8 anos você a tratou como uma escrava em sua própria casa. Eu vi os hematomas em seu corpo. Eu vi como ela mancava toda vez que você ficava bêbado. Eu vi o medo em seus olhos toda vez que ela ouvia seus passos. Nathan fez uma pausa e o fogo brilhou naqueles olhos cinzentos. Você sabe qual é a punição para pessoas que fazem isso com alguém que me pertence? Walter caiu de joelhos novamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, Senhor, por favor, poupe-me. Eu farei qualquer coisa. Devolverei a terra. Pagarei o dinheiro. Ficarei calado. Nathan o interrompeu, sua voz cheia de desprezo. Não quero ouvir você implorar. Hazel ficou ali observando tudo como se estivesse presa dentro de um sonho. Ela viu Walter de joelhos. Ela viu Ruth soluçando. Ela viu Travis tremendo de medo. As pessoas que a torturaram por 8 anos agora estavam ajoelhadas aos pés de um homem cuja vida ela havia salvado. Mas, em vez de se sentir satisfeita, ela se sentiu vazia. E uma pergunta continuava girando em sua cabeça. Ela tinha o direito de decidir sobre sua própria vida? Ou alguém decidiria por ela novamente? Nathan, ela falou, sua voz baixa, mas firme. Ele se virou para ela. Dê-me o direito de escolher, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. Por 8 anos eu não pude escolher nada. Eles decidiram o que eu comia, o que eu vestia, o que eu fazia, como eu vivia. Agora, se você realmente quer me ajudar, me dê o direito de decidir meu próprio destino. Nathan ficou em silêncio por um longo momento, estudando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Então ele assentiu. O que você quer? Antes que Hazel pudesse responder, Léo entrou na sala, com uma expressão sombria. Chefe, notícias urgentes. Os homens de Demon Cross estão vindo para cá. Em 6 horas.
Eles chegarão a Willowbrook. O ar na sala ficou gelado. Nathan fechou os olhos por um segundo, depois os abriu com uma decisão difícil. Preparem-se para partir. Ele se virou para Hazel. Você não está segura aqui. Damien sabe que você me salvou. Ele vai usar você para me ameaçar, ou, pior ainda, vai matá-la por vingança. Venha comigo, pelo menos até que isso acabe. Hazel olhou ao redor para a casa que a mantinha presa há 8 anos, para Walter e Ruth ainda no chão, para Molly no canto, com os olhos cheios de preocupação. Então ela olhou para Nathan, o homem que mentiu para ela sobre seu nome, mas também o homem que a ouviu enquanto ela chorava por seus pais, que segurou sua mão em silêncio, que prometeu protegê-la antes mesmo de saber quem ela era. Tudo bem, disse ela com voz suave, mas segura. Eu vou com você. Era a primeira escolha que ela fazia por si mesma em 8 anos. E mesmo sem saber aonde isso a levaria, ela tinha certeza de uma coisa. Ela não era mais uma vítima. Estava entrando em uma guerra com os olhos abertos e o coração preparado. O comboio deixou a fazenda de cavalos no fim da tarde, com a luz do sol se esvaindo. Hazel sentou-se no SUV do meio, ao lado de Nathan, observando a casa que a mantivera presa por 8 anos desaparecer atrás da colina. Ela não sentia tristeza por partir. Sentia apenas um vazio estranho, como se uma parte de sua vida tivesse acabado e a nova parte ainda não tivesse começado. Eles estavam dirigindo há cerca de 20 minutos quando Hazel falou de repente. Pare! Nathan virou-se para ela, olhos cinzentos, questionadores. O que foi? Minhas economias. Eu as escondi no meu quarto, debaixo de uma tábua do piso perto da minha cama. Quase os $5.000. Eu preciso pegá-las. Nathan franziu a testa. Hazel, não temos tempo. Damien está chegando. Esse dinheiro é meu, disse Hazel com a voz endurecida. Trabalhei 2 anos para economizá-lo. Trabalhos noturnos, vendendo ovos, consertando roupas para as pessoas da cidade. Eles já tiraram o suficiente de mim. Não quero perder isso também. Nathan ficou em silêncio por um momento, depois acenou para o motorista. Dê a volta. A voz de Léo chiava no rádio do veículo da frente, tensa de preocupação. Chefe, voltar é arriscado. Os homens de Damen podem estar mais perto do que pensamos. 10 minutos, respondeu Nathan. Ela precisa pegar uma coisa. O comboio deu a volta e voltou para o rancho. Quando chegaram, o céu estava cinza escuro, como ao entardecer. Hazel abriu a porta do carro, pronta para correr para dentro, mas Nathan segurou sua mão. Eu vou com você. Eles entraram na casa em um silêncio que parecia artificial. Walter, Ruth e Travis não estavam em lugar nenhum, provavelmente se escondendo depois que o comboio partiu. Hazel correu escada acima para o quarto e se ajoelhou ao lado da cama. Ela levantou a tábua do assoalho e enfiou a mão no espaço abaixo. Vazio. Nada. Nenhuma caixa de lata com dinheiro. Absolutamente nada. Hazel recuou, com os olhos arregalados de choque. Não, ela sussurrou, com a voz embargada. Isso não é possível. Nathan se ajoelhou ao lado dela e olhou para o buraco sob o assoalho. Alguém levou. Ruth, disse Hazel, com amargura inundando suas palavras. Foi Ruth. Ela sabia que eu escondia dinheiro em algum lugar. Ela tinha que saber. 8 anos. 8 anos trabalhando como uma escrava, economizando cada dólar e cada moeda, escondendo-os com a esperança de que um dia fossem suficientes para fugir. E agora até isso havia sido roubado. Ela não tinha mais nada. Absolutamente nada. Nathan colocou a mão em seu ombro, mas antes que pudesse dizer uma palavra, tiros explodiram do lado de fora. Em seguida motores rugiram, homens gritaram, vidros se estilhaçaram. Eles estavam sendo emboscados. Nathan puxou Hazel para que ela se levantasse e a empurrou em direção à porta dos fundos. Corra! Pegue o caminho dos fundos para a floresta. Léo vai encontrá-la. E você? Vou segurá-los. Vá. Hazel desceu correndo as escadas, atravessou a cozinha e abriu a porta dos fundos. Mas ela mal tinha dado 2 passos quando uma mão áspera agarrou seu cabelo e a puxou para trás. Ela gritou de dor, lutando, mas outro braço envolveu sua garganta e apertou. Não se mexa. Uma voz masculina fria sussurrou em seu ouvido. Ou eu quebro seu pescoço bem aqui. Hazel foi arrastada de volta para dentro da casa, passando pela sala de estar e para o jardim da frente. O que ela viu foi um pesadelo. 2 dos SUVs de Nathan estavam em chamas. Os homens de Léo estavam espalhados pelo chão, alguns imóveis, outros gemendo. E no meio daquele caos estavam cerca de 10 homens vestidos de preto, armas nas mãos, cercando Nathan e Léo no jardim. Nathan estava ali com uma arma ainda na mão, mas não estava atirando porque o homem que segurava Hazel havia apontado uma arma para a cabeça dela. Nathan Blackwood, uma voz chamou por trás da multidão.
Um homem de cerca de 45 anos deu um passo à frente, cabelo preto penteado para trás, vestindo um terno cinza, um sorriso frio na boca. Damon Cross. Finalmente nos encontramos. Você correu bem, mas não o suficiente. Nathan não falou nada. Seus olhos cinzentos fixavam-se em Damon com um ódio que ele não se preocupava em esconder, mas seu olhar continuava voltado para Hazel e para a arma apontada para a cabeça dela. Solte-a, disse Nathan, com uma voz fria como gelo. Ela não tem nada a ver com isso. Riu Damon. Nada a ver com isso. Ela salvou sua vida. Ela te escondeu por quase um mês. Ela tem tudo a ver com isso. Ele se aproximou de Hazel e a olhou de cima a baixo como se estivesse medindo-a. Bonita também. Entendo por que você está tão encantado por ela. Solte-a, repetiu Nathan, e dessa vez sua voz tremeu levemente com a força do que ele estava contendo. O que você quer? Território? Dinheiro? Diga. Damon inclinou a cabeça divertido. Eu quero você morto, mas antes disso quero você de joelhos. O silêncio se prolongou. Hazel olhou para Nathan, viu seu maxilar cerrado, viu os olhos cinzentos ardendo de fúria. Ele era Nathan Blackwood, o chefe mais poderoso do Noroeste. Ele nunca se ajoelhou para ninguém. 10 segundos, disse Damon, levantando a mão em um sinal casual. Ou você se ajoelha e joga a arma fora ou ela morre. A arma pressionou com mais força a têmpora de Hazel. Ela cerrou os dentes, forçando-se a não chorar, forçando-se a não tremer. Ela olhou para Nathan e balançou levemente a cabeça. Não faça isso. Não por mim. Mas Nathan não encontrou seus olhos. Ele olhou para a arma. Ele olhou para o dedo no gatilho. E então ele fez algo que ela nunca imaginou que ele faria. Ele se ajoelhou e jogou a arma para o lado. Tudo bem, disse Nathan, com a voz grave e amarga. Você venceu. Solte-a. Damon jogou a cabeça para trás e riu, o som cortando a noite como o canto de um corvo. Levem-no, ordenou. E a garota? Fiquem com ela. Ela ainda pode ser útil. Nathan foi arrastado para um armazém abandonado a cerca de 1 hora de carro de Willowbrook. Eles o amarraram a uma cadeira de ferro, com as mãos acorrentadas atrás das costas e as pernas algemadas à base da cadeira. A sala estava completamente escura, iluminada apenas por uma única lâmpada pendurada e balançando no teto, derramando uma luz amarela doentia. O cheiro de mofo úmido e sangue velho se misturava em algo que dava vontade de vomitar. Nathan estava ali há 12 horas. 12 horas sendo espancado, socado, chutado, 12 horas levando choques elétricos que rasgavam seu corpo. 12 horas sem dizer uma única palavra. Damon Cross estava em frente a ele, um charuto meio queimado entre os dedos, estudando-o com um olhar que era parte admiração, parte irritação. Ele disse que Nathan era mais teimoso do que esperava. Então pressionou a ponta acesa no braço de Nathan. O chiado da carne queimada encheu o ar, mas Nathan apenas cerrou os dentes e não gritou. Ele já havia suportado coisas piores do que isso. Nas ruas de Seattle, quando era uma criança de 12 anos, ele havia sido esfaqueado, queimado, privado de comida e deixado para morrer. A dor física não era mais algo que pudesse quebrá-lo. Damon jogou o charuto no chão e o esmagou com o sapato. Ele disse que tudo bem. Não precisava que Nathan falasse sobre território ou dinheiro, porque já tinha tomado tudo. Ele só estava curioso sobre uma coisa. Então se abaixou, olhou diretamente nos olhos de Nathan e perguntou quem era aquela garota e por que Nathan estava disposto a se ajoelhar por ela. Nathan olhou para Damon com olhos cinzentos cheios de desprezo e disse que Damon nunca entenderia. Damon disse para ele tentar. Nathan disse que ela era a primeira pessoa que o via não pelo poder, não pelo dinheiro, não pelo medo, que ela o salvou quando não sabia quem ele era, que ficou ao lado dele quando pensava que ele era apenas um carpinteiro sem teto e que não importava quanto dinheiro ou poder Damon tivesse, ele não poderia comprar isso. Damon endireitou-se, seu rosto ficou frio, e disse que então ele destruiria isso. Ele mataria a garota na frente de Nathan e, em seguida, mataria Nathan. Nathan não respondeu, mas na escuridão seus olhos brilhavam com algo que não era medo. Era determinação. Ao mesmo tempo, em um abrigo a 200 metros de distância, Hazel andava de um lado para o outro como um animal preso em uma gaiola. Leo a encontrou no meio do caos, a tirou das mãos dos homens de Damon quando eles estavam distraídos e a trouxe para cá. A casa ficava no meio da floresta, protegida por segurança reforçada, com todo o conforto e proteção que o dinheiro podia proporcionar. Mas Hazel não se importava com nada disso. Ela só pensava em Nathan,
No momento em que ele se ajoelhou por ela, no olhar dele quando o levaram embora, ela disse que precisava salvá-lo. Leo balançou a cabeça com uma expressão cansada e disse que ela não entendia. Damen tinha centenas de homens. Eles perderam quase metade de sua força na emboscada e precisavam de tempo para se reorganizar. Hazel disse que ele não tinha tempo. Eles estavam torturando-o, e cada hora que passava era mais uma hora que ele sofria por causa dela. Leo olhou para ela, e algo em seu olhar mudou. Talvez respeito, talvez surpresa. Ele disse que seu chefe estava certo sobre ela, que ela não era como ninguém que Nathan já tivesse conhecido. Hazel disse para ele contar tudo. Sentou-se em frente a Leo e exigiu saber quem era Damon, quantos homens ele tinha, onde estava mantendo Nathan, e disse que precisava saber tudo. Leo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando. Então ele suspirou e começou a falar sobre Damon Cross, o chefe da máfia rival que há anos queria derrubar Nathan, sobre a traição dentro de suas fileiras que levou à emboscada na noite em que Nathan foi ferido, sobre uma serraria abandonada nos arredores de Billings que Damon costumava usar para prender e torturar seus inimigos. Hazel ouviu e memorizou cada detalhe, e em sua mente um plano começou a tomar forma. Insano, imprudente, quase suicida. Mas ela não tinha outra escolha. Nathan se ajoelhou por ela. Ele desistiu de tudo para salvá-la. Agora era a vez dela. Ela disse que precisava de um carro e uma faca. Leo olhou para ela como se ela tivesse enlouquecido e perguntou o que ela planejava fazer. Hazel olhou pela janela, onde a escuridão se instalava, e disse que planejava salvar o homem que a salvou. Naquela noite, a chuva caía em cortinas, como se o céu finalmente tivesse decidido se partir. Trovões e relâmpagos rasgavam os céus de Montana. Cada flash branco banhava as florestas de pinheiros negros como uma lâmina de luz. Hazel dirigia o carro velho que Leo relutantemente lhe dera através da espessa cortina de chuva, rumo à serraria abandonada nos arredores de Billings, porque Leo lhe dera o endereço, desenhara um mapa do interior, avisara sobre o número de guardas e, ainda assim, não a impedira. Talvez porque ele soubesse que ninguém poderia. Talvez porque ele visse nos olhos dela a mesma coisa que via nos olhos de Nathan há anos, a determinação de alguém que não tinha mais nada a perder. Hazel parou o carro a cerca de 800 metros da serraria, onde a estrada de terra desaparecia entre as árvores, desligou os faróis, saiu e deixou a chuva encharcá-la até os ossos, fria o suficiente para fazê-la tremer. Mas ela não se importava, porque tudo em que conseguia pensar era em Nathan preso lá dentro, sendo torturado, espancado, talvez esperando a morte, e ela era a razão disso. Então, ela se esgueirou pela floresta, evitando as trilhas, seguindo o caminho que Leo lhe mostrara, até que a fábrica surgiu à sua frente como um monstro negro na tempestade. Chaminés velhas arranhavam o céu como dedos ossudos, telhados de metal enferrujado rangendo com o vento, um brilho fraco vazando de dentro, enquanto sombras se moviam pelas janelas quebradas. Hazel contou 4 guardas do lado de fora, exatamente como Leo havia dito. Mas ela também viu o que ele não havia dito. A tempestade os havia deixado menos vigilantes do que o normal, amontoados em cantos protegidos para evitar a chuva, olhos baixos para o chão, em vez de examinar a escuridão. E Hazel entendeu que essa poderia ser sua única chance. Ela esperou até que um enorme raio rasgasse o céu e um trovão estrondasse alto o suficiente para abalar o mundo. E naquele instante, ela correu, atravessou o pátio aberto, encostou-se na parede do moinho e entrou por uma janela traseira quebrada, com o coração batendo forte como um tambor de guerra, mas as mãos firmes, porque 8 anos vivendo com medo a ensinaram a se mover na escuridão, a se tornar invisível, a sobreviver quando ninguém estava do seu lado. Por dentro, o moinho era um labirinto de máquinas quebradas, madeira podre e sombras. E Hazel se moveu lentamente, evitando cacos de vidro no chão, ouvindo vozes ecoando em algum lugar à frente, seguindo o som cada vez mais fundo até ver uma luz. Havia uma pequena sala, talvez outrora o escritório do gerente, e no centro dela, amarrado a uma cadeira de ferro, estava Nathan, e Hazel quase desabou quando o viu. Seu rosto estava machucado e inchado, sangue seco crostado em sua boca e nariz, sua camisa rasgada, revelando hematomas roxos e marcas de queimaduras em seu peito e braços, sua cabeça pendurada como se estivesse inconsciente. Mas quando Hazel entrou na sala, ele levantou a cabeça e aqueles olhos cinzentos se abriram. E mesmo assim, eles brilharam ao vê-la
antes de se transformarem em alarme, e ele sussurrou seu nome e tentou avisá-la que ela tinha que sair, que era uma armadilha, que tudo era uma armadilha. Mas já era tarde demais, porque luzes se acenderam em todas as direções, ofuscantes o suficiente para forçar Hazel a fechar os olhos com força. E quando ela os abriu, estava cercada. 6 homens com armas apontadas diretamente para ela. E entre eles, com um sorriso vitorioso, estava Damon Cross, dizendo que sabia que ela viria, afirmando que quando uma mulher ama alguém, ela se torna estúpida por ele, que era uma regra inquebrável. Então ele se aproximou e sacou sua arma para pressioná-la contra a cabeça dela, dizendo que ela o tinha feito trabalhar muito e que agora estava tudo acabado. Hazel ficou parada e olhou nos olhos de Damon, sem tremer, sem chorar, sem implorar, e em vez disso sorriu, um pequeno sorriso, triste, mas destemido, e disse para ele matá-la, porque ela já estava morta há 8 anos. Então, quando Damian franziu a testa como se não conseguisse entender, ela explicou com a mesma voz calma. 8 anos sendo espancada, 8 anos sendo humilhada, explorada, tratada como lixo, 8 anos acordando todas as manhãs e imaginando por que seria espancada naquele dia. E perguntou se ele realmente achava que sua arma poderia assustá-la, porque ela já tinha passado a vida inteira com medo. Ela havia morrido há muito tempo. Ela deu um passo à frente até que o cano pressionou com força sua testa e disse que se ele quisesse matá-la, então que o fizesse. Mas antes de puxar o gatilho, ele deveria saber uma coisa. E ela inclinou a cabeça, seus olhos brilhando com algo perigoso, e disse que não tinha vindo sozinha. Damon nem teve tempo de reagir antes que uma explosão trovejasse lá fora, seguida por tiros, gritos, vidros quebrando, as luzes da fábrica piscando, falhando e então se apagando, mergulhando tudo na escuridão. E naquela escuridão, Hazel sentiu uma mão familiar segurar a sua e puxá-la para o chão. A voz de Nathan sussurrou perto de seu ouvido para ela ficar abaixada, porque de alguma forma ele havia se libertado no caos. E agora, no escuro, sob os tiros, ele a protegia com seu próprio corpo. O caos irrompeu como um inferno, rachando tudo. Léo e a equipe de resgate haviam chegado, exatamente como Hazel havia dito, não porque ela o tivesse avisado com antecedência, mas porque Léo a estava rastreando desde o início. Ele não acreditava que ela pudesse conseguir sozinha, mas também não podia impedi-la. Então, ele a seguiu e esperou pelo momento certo. E quando Hazel criou a distração perfeita lá dentro, ele atacou de fora. Tiros rasgaram o ar, entrelaçados com trovões e chuva. Relâmpagos brilhavam além das paredes, transformando os lutadores em silhuetas nítidas e em movimento nas janelas quebradas. Os homens de Damon foram atingidos por 2 lados ao mesmo tempo, entrando em pânico, espalhando-se em todas as direções. Nathan deitou-se sobre Hazel no chão do moinho, protegendo-a das balas que zuniam por cima de suas cabeças. Mesmo com o corpo destruído por 2 dias de tortura, o instinto de protegê-la era mais forte do que qualquer dor. "Fique aqui", ele sussurrou em seu ouvido. "Não se mexa até que eu diga." Então ele rolou para fora dela, pegou a arma de um bandido que acabara de cair perto dali e levantou-se na escuridão. Hazel ficou parada como ele mandou, mas seus olhos nunca o perderam de vista. Ela o observou se mover como um fantasma, rápido e preciso, apesar dos danos causados ao seu corpo. Ele derrubou um homem que apontava sua arma para ela, depois outro que tentava fugir pela porta. Seus tiros eram precisos em meio à tempestade de ruídos, cada bala acertando seu alvo. Este era Nathan Blackwood, o homem que sobreviveu nas ruas de Seattle desde criança. Este era o homem que construíra um império com sangue e dor. E agora ele lutava não por território ou poder, mas pela garota que salvara sua vida na chuva. Damian Cross não fugiu. Ele ficou no meio da sala com uma arma na mão, procurando por Nathan na escuridão e nos relâmpagos. "Blackwood", ele rugiu, sua voz cheia de fúria. "Saia e encare-me como um homem." Nathan saiu das sombras e o encarou. 2 reis se encaravam, armas apontadas, corpos no chão ao redor deles e o cheiro forte de pólvora no ar. A chuva ainda caía pelos buracos enferrujados do telhado, caindo entre eles como uma cortina de água. "Você perdeu, Damian", disse Nathan, com a voz fria como gelo. "Seus homens estão mortos ou fugiram." "Abaixe a arma", Damian riu. O riso selvagem de um homem que não tinha mais nada. "Prefiro morrer a me ajoelhar diante de você." Ele puxou o gatilho. Nathan puxou os 2 dele. 2 tiros ecoaram ao mesmo tempo, engolidos pelo trovão lá fora. Damon caiu, a bala perfurando seu peito, os olhos arregalados e fixos no teto.
Nathan cambaleou, uma mão pressionada contra o estômago, sangue escorrendo entre seus dedos. A bala de Damien o atingira. Hazel gritou e correu para Nathan quando ele desabou. Ela segurou sua cabeça e a colocou sobre sua coxa, suas mãos trêmulas pressionando o ferimento, tentando estancar o sangramento. Sangue quente e escorregadio inundou seus dedos, manchando a camisa que ela vestia. Não, 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 ela sussurrou, lágrimas se misturando com a chuva em seu rosto. Você não pode morrer. Você está me ouvindo? Você não pode morrer. Nathan olhou para ela, os olhos cinzentos já sem brilho devido à perda de sangue, mas ainda tentando sorrir. Era um sorriso fraco, dolorido e de alguma forma gentil. De qualquer forma, ele disse com voz rouca, a voz quebrando, você é louca. Quem mandou você vir aqui sozinho? Quem mandou você se ajoelhar para mim? Hazel rebateu, sufocada pelas lágrimas. Estamos quites. Léo correu até eles, gritando para que alguém trouxesse o kit de primeiros socorros, mas Hazel não esperou. Ela rasgou a camisa de Nathan, olhou para o ferimento e fez o que havia feito na primeira noite em que se conheceram. Estancar o sangramento, pressionar com força, não entre em pânico. Desta vez, ela não tinha agulha e linha, nem uísque para esterilizar, mas tinha as mãos que o salvaram uma vez e iria salvá-lo novamente. Hazel, sussurrou Nathan, com a voz fraca. Preciso lhe dizer uma coisa. Cale a boca. Economize suas forças. Não, preciso dizer. Por precaução. Não há precaução. Você vai viver. Não vou deixar você morrer. Nathan levantou a mão e tocou o rosto dela. Seus dedos estavam frios e trêmulos, mas o gesto foi tão terno que quase a partiu. Eu te amo, Hazel, disse ele, cada palavra clara, mesmo com a respiração enfraquecida. Eu não sabia o que era amor até te conhecer. Eu não sabia que ainda era capaz de sentir alguma coisa até você me costurar com uma agulha e linha comuns naquele velho galpão. As lágrimas de Hazel caíram em seu rosto, quentes e salgadas. Eu também te amo, ela sussurrou. Então você não pode morrer? Está me ouvindo? Você ainda me deve. Você me deve uma vida inteira. Nathan sorriu e seus olhos se fecharam lentamente, mas ele ainda respirava, ainda estava vivo, e Hazel não o deixaria ir a lugar nenhum. 3 semanas se passaram como um longo sonho irreal. Nathan foi levado para um hospital particular em Seattle, onde os melhores médicos trabalharam sem parar para mantê-lo vivo. A bala de Damien atravessou seu abdômen, passando a poucos centímetros da aorta. O médico disse que ele teve sorte de sobreviver, mas Hazel sabia que não era sorte. Era vontade. A vontade de um homem que sobreviveu nas ruas desde criança, que lutou contra todo tipo de dificuldade e que agora tinha um motivo para continuar vivendo. Hazel ficou com ele durante todo esse tempo, dormindo na cadeira ao lado da cama do hospital, acordando cada vez que ele se mexia, segurando sua mão sempre que pesadelos o atormentavam. Ela não saiu do seu lado, e ele não queria que ela saísse. Quando Nathan acordou completamente após a cirurgia, a primeira coisa que fez foi procurar a mão dela. E quando a encontrou sentada ali, com os olhos vermelhos por falta de sono, mas ainda sorrindo para ele, soube que tinha encontrado o que nunca tivera em toda a sua vida. Um lugar para voltar, alguém a quem pertencer. 3 semanas depois, Nathan conseguia andar novamente, embora ainda sentisse dor. Ele insistiu em sair do hospital, e ninguém conseguia impedir um chefe quando ele tomava uma decisão. Uma comitiva de 5 SUVs pretos deixou Seattle em uma manhã fria de outono, rumo a Willowbrook. Hazel sentou-se ao lado de Nathan, observando pela janela enquanto Montana se revelava novamente. Campos dourados, montanhas verde escuras no horizonte e a familiar estrada de terra vermelha que levava de volta à casa que a mantivera prisioneira por 8 anos. Seu coração bateu mais rápido quando o rancho apareceu à vista. Tudo parecia igual. A cerca de madeira, o estábulo envelhecido, a casa de 2 andares com seu telhado de metal enferrujado. Mas ela não era mais a garota que era 3 semanas atrás. Ela não tinha mais medo. Nathan pegou sua mão e a apertou gentilmente. Você está pronta? Hazel assentiu. Esperei por isso por 8 anos. O comboio parou no portão da fazenda. Hazel saiu e Nathan foi com ela. Leo protestou, pois ainda não estava totalmente recuperado, mas Nathan se recusou a deixar Hazel enfrentar seu passado sozinha. Ele havia prometido que ficaria ao lado dela e cumpriu sua promessa. A porta da frente se abriu e Walter saiu. Ele havia envelhecido muito em apenas 3 semanas, com mais cabelos grisalhos, as costas mais curvadas e os olhos sem o antigo brilho. Ele viu o comboio, viu Hazel e Nathan, e seu rosto empalideceu como o de um morto. Ruth e Travis seguiram, pairando atrás de Walter como 2 sombras trêmulas.
Molly não estava lá. Provavelmente tinha seguido o caminho que Hazel lhe indicara. Hazel, Walter falou com voz áspera. Você voltou. Sua tia e seu tio estavam muito preocupados com você. Hazel não respondeu. Ela apenas ficou ali parada e olhou diretamente nos olhos do homem que a atormentara por 8 anos. Então ela tirou uma pasta grossa da bolsa e a estendeu para Walter. O que é isso? Walter perguntou, com a mão trêmula ao pegá-la. Uma cópia do testamento do meu pai, Thomas Bennett. Hazel disse com a mesma calma com que falaria sobre o tempo. Ele deixou esses 50 acres para mim, não para você. E aqui estão os documentos do fundo que meu pai criou para mim antes de morrer. $80.000 que eu deveria receber quando completasse 25 anos. Mas você escondeu. Você queimou o testamento original e roubou tudo. O rosto de Walter ficou pálido. Suas mãos tremiam tanto que ele quase deixou a pasta cair. Hazel, você está entendendo errado. Eu não sabia. Você sabia. Hazel o interrompeu, sua voz afiada como vidro. O velho Joe me contou tudo. E o Sr. Thompson confirmou tudo. Você não queimou apenas o testamento. Você pegou os $200.000 do seguro de vida dos meus pais. Esse dinheiro deveria ser meu, mas você o gastou. Dívidas de jogo, um carro novo, reparos na casa. Ela deu um passo à frente até ficar bem na frente de Walter. E você não roubou apenas meu dinheiro. Você me espancou. 8 anos. 8 anos eu vivi como uma escrava na minha própria casa. Você sabe o quanto cada hematoma no meu corpo doía? Você sabe quantas noites eu chorei sozinha em um quarto escuro? Walter caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Hazel, por favor, eu imploro. Eu estava errado. Você sabe que eu estava errado. Por favor, me perdoe. Eu farei qualquer coisa. Eu devolverei a terra. Devolverei o dinheiro. Você não tem nada para devolver, disse Hazel com a voz vazia de emoção. O dinheiro se foi porque você o gastou. A terra nunca foi sua, para começar. E os anos que você roubou de mim, você não pode devolver. Ela olhou para o homem ajoelhado a seus pés. O homem que havia sido seu terror por 8 anos. Agora ele era apenas um velho patético, tremendo e chorando. Ela não sentiu triunfo. Sentiu-se vazia e uma pequena e inesperada onda de pena. Você tem 2 opções, disse ela devagar e claramente. Primeiro, você vai embora hoje. Não leva nada além das roupas que está vestindo e nunca mais aparece na minha frente. Segundo, eu levo todas essas provas ao tribunal. Roubo, abuso, confinamento ilegal. Você irá para a prisão e Ruth e Travis também. Ela fez uma pausa, deixando as palavras serem assimiladas. Escolha! Walter permaneceu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto, olhando para Hazel como se ela fosse uma estranha. Talvez para ele ela fosse. A mulher que estava diante dele agora não era a sobrinha trêmula que mantinha a cabeça baixa e aceitava todos os espancamentos. Era uma mulher que havia passado pelo inferno e voltado, mais forte, mais fria e sem nada a temer. Hazel olhou para Walter por um longo momento. Depois se virou para Ruth. Sua tia estava tremendo ao lado do marido, com os olhos marejados e os lábios apertados. Tia Ruth, disse Hazel, sua voz mais suave do que tinha sido com Walter, mas ainda fria. Você é a irmã da minha mãe. Você é a única pessoa que resta neste mundo que compartilha meu sangue. Eu achava que você me protegeria da mesma forma que minha mãe teria feito. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Mas você não fez isso. Você me viu apanhar todos os dias e virou as costas. Você me ouviu chorar todas as noites e fingiu não ouvir. Você sabia que eu era a verdadeira dona desta terra e mesmo assim ficou em silêncio. Ruth começou a soluçar, tentando falar, mas Hazel levantou a mão para impedi-la. Não preciso do seu pedido de desculpas. Um pedido de desculpas não pode apagar 8 anos de sofrimento. Só quero que você saiba uma coisa. Hazel olhou diretamente nos olhos da tia, a voz tremendo levemente de emoção. Minha mãe ficaria profundamente decepcionada com você. Ruth se encolheu, chorando sem emitir som. Hazel se virou para Travis, o primo que a olhava com desejo, que a seguia no escuro, que ria sempre que ela era agredida. Travis estava encolhido como um cachorro que havia sido espancado, toda a sua antiga arrogância desaparecida. E você, disse Hazel com a voz cheia de repulsa. Você é a coisa mais vil desta casa. Você não ficou apenas parado enquanto eu era abusada. Você gostou disso. Você sorriu quando eu fui agredida. Você me olhou de uma forma que me deu vontade de vomitar. Se Nathan não tivesse chegado, nem quero pensar no que você teria feito comigo. Travis abriu a boca para discutir, mas Nathan deu um passo à frente, com a mão apoiada no punho da faca em seu cinto. O olhar frio e assassino nos olhos cinzentos de Nathan silenciou Travis instantaneamente. Nathan se inclinou, sua voz um sussurro baixo e letal.
Se você voltar a respirar o mesmo ar que ela, vou garantir que você nunca mais respire. Corra! O rosto de Travis empalideceu enquanto ele cambaleava para trás, finalmente percebendo que o homem que protegia Hazel era um monstro do qual ele nunca sobreviveria. Ele ficou ali parado, tremendo. Incapaz de encontrar o olhar de Hazel, ela soltou um suspiro lento e deu um passo para trás, observando os três. Família! Eles eram sua família, as pessoas que deveriam amá-la, protegê-la, e em vez disso transformaram sua juventude em um inferno sem fim. Não vou perdoar vocês, disse ela, calma e segura. Não me interpretem mal, não vou perdoar vocês. O que fizeram comigo, nunca vou esquecer e nunca vou perdoar. Ela fez uma pausa e respirou fundo. Mas estou escolhendo deixar para trás, não porque vocês merecem, mas porque eu mereço. Eu mereço ser livre. Eu mereço viver sem carregar o peso do ódio. Você tirou 8 anos da minha vida. Não vou lhe dar mais nenhum dia. Ela se virou para Nathan e acenou com a cabeça. Nathan fez um sinal para seus homens, que se aproximaram e entregaram a Walter, Ruth e Travis uma pequena bolsa com passagem de ônibus para a cidade mais próxima e dinheiro suficiente para comida por uma semana. Hazel disse, é tudo o que vocês podem levar. Partam antes de escurecer e nunca mais voltem. Walter lutou para se levantar, com as pernas trêmulas. Ele olhou para Hazel uma última vez, como se quisesse dizer algo, mas então apenas abaixou a cabeça e se afastou. Ruth o seguiu, incapaz de olhar para trás. Travis foi o último, com os ombros curvados, como se tentasse se tornar menor. Eles passaram pelo portão do rancho, 3 figuras instáveis desaparecendo pela estrada de terra vermelha até sumirem de vista. Hazel observou até que eles se fossem. Ela não se sentia feliz. Ela não se sentia triste. Ela se sentia leve, como se uma pedra de 1000 quilos tivesse finalmente sido tirada de seu peito. Hazel. Uma voz familiar soou atrás dela. Hazel se virou e viu Molly parada na varanda, com os olhos vermelhos, mas um pequeno sorriso na boca. Eu fiquei. Não fui com eles. Por que você não foi? Perguntou Hazel, sua voz suavizando. Porque esta é a sua casa. E se você me deixar, eu quero ficar. Quero recomeçar. Hazel olhou para sua prima, a única que sempre tentou defendê-la, que levou um tapa por falar a verdade, que se arriscou para ajudá-la. Hazel deu um passo à frente e a envolveu em um abraço. Você é a única família que me resta, sussurrou. Claro que você pode ficar. Molly começou a soluçar em seus braços e pela primeira vez em 8 anos, Hazel sentiu que realmente tinha uma família. Um ano passou rápido como uma rajada de vento no outono. A fazenda da família Bennett, agora a fazenda de Hazel, havia mudado completamente. As cercas foram consertadas, os estábulos foram reformados e a casa antiga foi repintada em um tom creme quente. Mas a maior mudança foi o galpão nos fundos. O lugar onde Hazel salvou Nathan em uma noite tempestuosa. Agora, ele havia se tornado uma pequena clínica veterinária. Modesta, mas totalmente equipada, Hazel estava dentro da clínica com um jaleco branco, examinando um filhote que havia nascido na noite anterior. Ela havia concluído um programa acelerado de veterinária na Universidade de Montana, com o apoio do fundo fiduciário que seu pai havia deixado. Nathan se ofereceu para pagar suas mensalidades, mas ela recusou. Ela queria construir sua vida com suas próprias mãos, com o que seus pais lhe deixaram. E ela conseguiu. Sua clínica não era grande, mas era a única clínica veterinária em um raio de 80 quilômetros. Fazendeiros e proprietários de ranchos de toda a região levavam seu gado até ela. Eles confiavam nela, não apenas porque ela era habilidosa, mas porque ela os compreendia. Ela cresceu entre cavalos, cuidou deles desde criança, amava-os como amigos e agora podia usar esse amor para ajudar outras pessoas. Spirit estava no estábulo ao lado, ainda forte, mesmo com a idade avançada. O cavalo de seu pai havia testemunhado tudo, desde os dias mais sombrios até o amanhecer de uma nova vida. Sempre que Hazel olhava para Spirit, pensava nos pais e sabia que eles estavam orgulhosos dela em algum lugar. Molly morava com Hazel na casa e estava terminando o último ano da faculdade em Billings. Ela havia mudado muito. Não era mais a garota tímida que tinha medo dos pais. Agora, Molly era confiante, perseguindo seu sonho de se tornar professora. Elas não eram irmãs de sangue, mas eram mais próximas do que a maioria das famílias. O velho Joe faleceu alguns meses depois que tudo acabou. Mas ele partiu em paz. Sabendo que Hazel havia recuperado o que lhe pertencia, Hazel o enterrou sob o carvalho antigo da fazenda,
a árvore onde ele adorava descansar todas as tardes. Ela ainda visitava seu túmulo todas as semanas, contando-lhe sobre sua nova vida. Nathan não morava em Montana. Ele não podia. Seu império em Seattle precisava dele para administrá-lo. Precisava de suas decisões. Precisava de sua presença. Após a morte de Damian Cross, ele consolidou seu poder, expandiu seu território e se tornou mais forte do que nunca. Mas todo mês, não importava o quanto estivesse ocupado, ele vinha para Willowbrook. Às vezes ficava uma semana, às vezes apenas uma noite, mas sempre vinha. Eles não moravam juntos, mas pertenciam um ao outro. Dois mundos diferentes, um à luz das pradarias de Montana, o outro à sombra das ruas de Seattle. Mas no espaço onde esses mundos se encontravam, havia o amor deles. Naquela tarde, depois que Hazel terminou de verificar o UFO, ela ouviu o rugido familiar de um motor. Ela saiu e viu o SUV preto estacionado no portão e Nathan saindo do carro. Ele vestia um terno, como sempre, mas sua gravata estava afrouxada e seus olhos cinzentos se suavizaram quando a viram. No último ano ele havia mudado. Não era mais o homem assustador e frio que costumava ser. Ainda era perigoso, ainda era poderoso, mas havia calor quando estava com ela, como se ela fosse o único lugar onde ele pudesse baixar suas barreiras e simplesmente ser um homem. "O que você está fazendo?" perguntou ele ao chegar ao lado dela. "Acabei de fazer um parto." Hazel sorriu e apontou para o sangue em seu casaco. "A mãe e o bebê estão bem." Nathan olhou para ela com admiração inconfundível. "Você fica mais bonita quando está fazendo o que ama." Hazel corou mesmo depois de se acostumar com os elogios dele. Eles caminharam em direção aos estábulos, ombro a ombro, sob o pôr do sol dourado de Montana. "Quanto tempo você pode ficar desta vez?" ela perguntou. "Uma semana. Talvez mais. Leo pode cuidar das coisas." Eles pararam em frente ao estábulo de Spirit e observaram o velho cavalo mastigando feno. Nathan ficou atrás dela, envolveu seus braços em torno de sua cintura e descansou o queixo no topo de sua cabeça. Eles ficaram assim por um longo tempo, sem dizer nada, apenas ouvindo o vento e o som distante dos cavalos relinchando. "Nathan," Hazel falou suavemente. "Eu te amo." Ela se virou e olhou diretamente nos olhos cinzentos dele. "Eu te amo, Nathan Blackwood. Não porque você é poderoso, não porque você é rico, não porque você me tirou do inferno, mas porque você foi a primeira pessoa que realmente me viu." Nathan não respondeu. Ele apenas se abaixou e a beijou, gentil e ternamente, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E para ele, ela era. 2 anos depois, em um dia quente de primavera, a fazenda de cavalos transbordava de risadas e do perfume das flores. Sob a copa do carvalho antigo, onde o velho Joe descansava, onde os pais de Hazel haviam realizado seu casamento tantos anos antes, uma pequena cerimônia estava acontecendo. Não havia centenas de convidados. Não havia uma celebração luxuosa. Havia apenas as pessoas que mais importavam. Leo e alguns irmãos de Nathan, de Seattle. Molly, em um vestido de dama de honra azul claro. Alguns vizinhos gentis que ajudaram Hazel no ano anterior. E Rosa, a dona da mercearia que deixou Hazel comprar a crédito nos dias mais difíceis. Hazel estava debaixo do carvalho, vestindo um vestido de noiva branco simples que Molly a ajudara a escolher. Não algo caro de uma boutique de luxo, mas de renda macia, leve e delicada, como a própria Hazel. Seu cabelo caía naturalmente, preso apenas com uma pequena flor branca que Nathan havia colhido para ela naquela manhã. Nathan estava em frente a ela com um terno preto, como sempre, mas sem gravata. Ele odiava se sentir restrito, e Hazel adorava isso nele. Seus olhos cinzentos não a deixaram por um único segundo, como se ela fosse o Sol e ele um planeta orbitando-a. Quando trocaram as alianças, Spirit relinchou do estábulo próximo, como se o velho cavalo estivesse lhes dando sua bênção. Hazel riu, lágrimas de felicidade rolando por suas bochechas. Ela olhou para sua mão, segurando a de Nathan, e viu as cicatrizes fracas em seu pulso, vestígios de um passado doloroso. Então ela olhou para seus próprios braços e viu suas próprias cicatrizes, hematomas que haviam cicatrizado, mas nunca desapareceriam completamente. "Cicatrizes são a prova de que sobrevivemos." Ela sussurrou, apenas alto o suficiente para Nathan ouvir. "E vamos continuar sobrevivendo juntos." Nathan sorriu. Aquele sorriso raro que ele guardava apenas para ela, então se inclinou para beijá-la enquanto seus entes queridos aplaudiam. A história de Hazel e Nathan não era um conto de fadas perfeito. A vida deles ainda tinha dificuldades, ainda tinha desafios. Nathan ainda tinha que enfrentar o perigoso submundo de Seattle.
Hazel ainda tinha que trabalhar duro para manter sua clínica e seu rancho funcionando, mas eles tinham um ao outro, e isso era o suficiente, porque o amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, é encontrar alguém que aceite suas cicatrizes e te ame por elas, não apesar delas. Esta história nos deixa uma lição profunda. Não importa o quão sombria a vida se torne, sempre há luz no fim do túnel. Hazel suportou 8 anos de dor, mas ela não desistiu. Ela escolheu viver, escolheu a esperança, escolheu acreditar em algo bom e, no final, encontrou sua felicidade. Às vezes, as pessoas mais fortes não são aquelas que nunca caem, mas aquelas que continuam se levantando após cada tropeço. Obrigado por ouvir esta história até o último momento. Se a história de Hazel e Nathan tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ouvir histórias significativas todos os dias. Como essa história fez você se sentir? Você já passou por momentos difíceis e encontrou a luz no fim do túnel? Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Queremos realmente ouvir o que você sente no fundo do seu coração. Desejamos a todos que estão assistindo a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz em todos os dias. Até breve, nos vemos no próximo vídeo.